ser humano é engraçado, né? Ele se dá conta das coisas depois que elas acontecem. Por exemplo, Leonardo da Vinci era considerado um louco. Imagina ele, um louco. Foi preciso outra pessoa ler aquelas loucas teorias e arriscar, colocando-as em prática, para que percebêssemos que ele, na verdade, era um gênio. Mas isso depois que ele morreu, claro. Esse exemplo é conhecido mundialmente. Agora imagina quando a gente fala de exemplos bem mais simples, como a roupa usada pelos gaúchos durante a Revolução, as máquinas construídas pelos imigrantes, os objetos criados pelos índios. Isso é história. Não a história contada pelos nossos avós, mas a verdadeira história. Mas quem se dá conta? Aquelas roupas, aquelas máquinas, aqueles objetos. Que é isso? Para que serve? Joga fora. É o que a gente diz. Joga fora. Nossa vida é assim. O que importa é o agora. O que foi criado no passado, deixa pra lá. Coisa antiga, coisa de museu. Hoje, quando acabam os créditos do celular, a gente não compra outro cartão. Simplesmente troca de aparelho. Compra outro mais moderno, com novas funções, novas formas. O nosso dia a dia está se tornando descartável. Isso explica como a história não se preserva. Ela se mantém através das pessoas que a fizeram. Só que as pessoas vão e a história fica. Ei, cinemas de calçada! Sabe o que é isso? Eram os prédios que abrigavam as salas de cinema e nada mais. Sem lojas, mercados, lanchonetes. Apenas a tela grande e o filme. A primeira sala de exibição surgiu em 1901 nos Estados Unidos. No ano seguinte, a Europa inaugurava suas primeiras salas. Agora imagina só, apenas 6 anos depois, Caxias do Sul ganhava seu primeiro cinema, o Cine Juvenil. E assim iniciou a história do cinema em Caxias. Agora a gente vai conhecer uma história parecida com aquela de Leonardo da Vinci. Aí pelos anos 40, 50, até 50, não havia televisão. Então eu acho assim que o cinema foi uma das coisas mais importantes que nós tivemos, eu acho que de todas as décadas, né? O glamour, a ansiedade que se tinha de esperar o momento de ir ao cinema, os horários diferenciados. Era maravilhoso. A nossa infância era na rua, era um convívio salutar, era um convívio de relações bem diferentes do que a gente tem hoje. Por exemplo, era obrigatório almoçar cedo no domingo, porque às 1h15, o mais tardar, todos tinham, as crianças e adolescentes tinham que estar no cinema. A gente sentava assim, ocupava uma fila do cinema e normalmente tinham as meninas, os rapazes, quer dizer, um lugar assim muito de paquera. Normalmente se estudava em colégio de meninas com meninas, meninos com meninos, então o contato entre meninas e meninos não era muito frequente e no cinema isso era muito facilitado. Por isso eram grandes salas. Dava a sensação de que o cinema estava dentro da vida, a gente estava na rua com os amigos, conversando, entrando num bar, etc. Nos anos 40, né, o cinema continuou com o seu glamour, digamos assim, né, e com a coisa tradicional. Todo mundo se arrumava muito bem para ir ao cinema. Era como uma festa hoje. Tudo que nós tínhamos era o cinema. E o cinema o quê? O cinema, então, era o maior meio de lazer que nós tínhamos. As moças casadoras, esperando a sessão de cinema, ou na saída do cinema, passeavam ali pela Avenida Júlio de Castilhos, passeavam pela praça, e aí ficavam flertando. Naquela época, namoro era isso. Tinha assim todo esse envolvimento mais assim social, uma paquera, uma troca de gibi, uma troca de revista. Era uma coisa assim muito legal. O cinema começava às 2 horas, 1h da tarde a gente já estava na frente do cinema, pilha de gibi no braço. A troca de gibi era frequente. Há álbuns de artistas, álbuns de astros de cinema e também de futebol, de qualquer coisa, né? Esses álbuns assim. São umas fichinhas de cinema
onde que tinha tinha cena de filme também, e como por menor que nós fôssemos, como criança ou como adolescente, existia todo um glamour no próprio cinema. O cinema era, de certa forma, uma extensão do clube social. Acho que era tão normal já, que a gente já sabia, né? Domingo é cinema, matinê. Então era um programa assim social e um programa que tinha um certo romantismo. Minha mãe nos levava todos os domingos o que se chamava de matinê, mas não era de manhã, era à tarde. Crianças e adolescentes só iam ao domingo de tarde. Depois dos 12, tu podia ir no sábado de tardezinha. E depois dos 14, sábado de noite. Porque as filas eram demoradas para começar, às vezes já se ficava na fila antes de abrir o cinema. A expectativa que se tinha na época da chegada de filmes de grandes lançamentos, porque hoje tudo é simultâneo. Aquele momento era uma êxtase. Nossa, como era diferente, né? Imagina eu lá dentro, podia até me perder. Mas nós tínhamos cinema para 700 até 2.000 pessoas. Numa noite, todas elas estavam lotadas. A gente chega a ficar até arrepiado de lembrar disso aí. Isso é um dado muito importante, né? Raramente tu vais conseguir 1.200 pessoas para assistir um único filme. Tanto indústria cinematográfica necessita de mais espaços e oferece mais opções para as pessoas. Esse aumento dessa produção gerou um aumento de consumidores e gera um aumento de produção também de filmes. Então eu acho que essa quantidade, por exemplo assim, exige salas menores, né, para que as pessoas possam ver até mais filmes, vamos dizer assim, por semana. Os proprietários das casas, dos cinemas de Caxias, não fizeram o que em algumas cidades foi feito, de modernizar salas, de ter mais atrativos, de dividir as salas em salas menores. Cada cinema desses comportaria umas 3 salas, né? Ou 4 salas, dependendo. E fatalmente veio tudo abaixo. Uma coisa eu não consigo entender. Por que elas fecharam se os cinemas estão cada vez mais cheios? Falo que a televisão não abafou um pouco o cinema, abafou um pouco o cinema. Com o advento do videocassete, eu estou falando de uma época antiga que também a televisão, poucas pessoas tinham televisão, existia pouca programação na televisão. Era tudo mais fácil, todo mundo, aquela novidade, começar a passar filmes, começar a passar novelas. A chegada da televisão com toda a força. Principalmente da televisão a cores, que prendeu as pessoas dentro de casa. Conjugada com a mudança social, né, que significa o quê? Tu ter condições de adquirir um videocassete. Então eu acho que o que aconteceu no passado foi uma falta de maturidade cultural. Em casa a gente vê vídeo, né? Vê vídeo, conversa, se vendo vídeo, toca telefone. É tipo televisão, sei lá, eu não considero cinema. O encanto da sala de cinema é completamente diferente do que se faz ou do que se assiste em casa. Mas eu acho que o que deflagra o processo de abandono do cinema é a televisão e especificamente a TV a cores. O pessoal é muito acomodado e nada como estar no conforto de casa. Mas será que foi só a TV? Não, deve ter mais coisa aí. As sessões de matinê eram muito cheias. Porque naquela época não havia ainda essa insegurança nas ruas, essas coisas. Era muito tranquilo. Não porque o cinema era de rua, não porque tinha muita bandidagem, não tinha. Ultimamente que tem bandidagem, antigamente não tinha bandidagem. O que mudou foi a forma de se frequentar esse espaço. O que mudou foi a forma como as cidades estão concebidas atualmente. É tudo muito imediatista e tudo muito brutal. Quando tu sai, tu está sujeito a um revólver na cabeça. O teu carro está sujeito a não terminar a sessão de cinema ali na frente. Então nós temos várias situações. Que as pessoas passaram a considerar mais seguro um cinema de shopping do que um cinema de calçada. Que é mais seguro, mais confortável, tu encontra tudo. A violência acabou não só com o cinema, mas com muitas coisas. Mas existe uma outra violência que é igual ou pior. Aquela que acaba e destrói a nossa história. Eram
um prédio maravilhoso que contava muito da história de Caxias. Fazia parte do que de mais bonito teve no início do desenvolvimento dessa cidade. Aquele glamour, aqueles camarotes lindos que tu tinha, que tu podia ver de todos os ângulos. O Ópera foi realmente um crime. Porque a cidade inteira queria preservar o Ópera e, de alguma forma, a cidade inteira foi ludibriada. Uma pena muito grande a gente ter perdido o Ópera. Que era um costume que estava, vamos dizer assim, se esvaindo no meio social. Chegou a me escorrer as lágrimas dos olhos. Ainda hoje ali na esquina do Ópera. Certamente você não está dizendo na esquina da garagem Ópera. Acho que toda a sociedade aqui em Caxias levou alguns anos para refletir sobre o que aconteceu. Na hora eu acho que a gente às vezes não se dá conta. Era uma casa para ser desmanchada? Era uma casa para estar conservada até hoje? O que aconteceu com a Ópera foi que justamente era uma obra grande. O Ópera realmente centralizava a vida cultural da cidade. E que tinha tudo para continuar sendo o teatro de Caxias do Sul. Depois descobriu-se quais os interesses e por que o Ópera seria um entrave para algumas coisas que iriam acontecer em Caxias culturalmente maiores, né? E se tivesse o Ópera, dificilmente aqueles outros poderiam acontecer ao mesmo tempo. Sabemos que muitas coisas não vieram à tona, que muitas coisas foram omitidas, porque muitos envolvidos não quiseram falar. A culpa maior deve ser a da ganância. A questão financeira, ela não é o mais importante na educação das pessoas. O que teria custado Ópera teria sido muito pouco pelo valor histórico, cultural e pelo próprio valor, economicamente falando, que ele teria hoje, patrimonial. Não é uma obrigação do dono do imóvel fazer a manutenção desse imóvel. Acho que a sociedade tem que assumir os seus compromissos. Essa disponibilidade é que não existia como vontade política. Nunca foi pedido nenhum centavo ao poder público. A única necessidade do poder público era o aval e o tombamento. Tinha esse dinheiro. Por que não compraram Ópera na época? Foi desviado o dinheiro para outras coisas, ninguém sabe para quê. Contamos com o apoio do SFAM, que era a Secretaria Estadual, a Unesco encaminhou e deu parecer positivo do processo. A Universidade de Caxias se interessou muito. O CREA foi um grande parceiro também. Escolas, o Museu Municipal. Eu acho que ali o poder público se eximiu muito. O Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do município renunciou coletivamente, em protesto pelo desrespeito com que o poder público municipal na época também tratou a questão. O município não teve a visão de ver que aquela era a casa de espetáculo, que era a síntese de toda a história do teatro e do cinema na cidade. Nós tivemos na época também uma carta que foi endereçada ao prefeito pelo Teatro São Pedro. Aquela carta, eu diria que foi talvez os momentos mais felizes. Nós trouxemos a Caxias a ópera O Barbeiro de Sevilha. Atrelado a isso, nós promovemos o Abraço à Ópera, onde várias pessoas ligadas à comunidade cultural vieram abraçar o prédio para que a gente conseguisse a preservação. Era um bom teatro, com uma bela acústica, confortável, que dificilmente se possa construir outro em Caxias. Colocando a questão da acústica do Ópera aqui, ela foi invejada pelo São Pedro, que não conseguiu chegar, era a melhor acústica. O Cine Teatro Ópera teria todas as características para uma grande sala de espetáculos, como no caso uma ópera. Foi revigorante do ponto de vista que a gente conseguiu mobilizar, né, cara? A comunidade se manifestava por cartas, ou mesmo quando a gente fazia enquete, as pessoas elas falavam, concordavam com a ideia de manter. No último momento nós abrimos ingressos avulsos e as pessoas acabaram assistindo em pé, porque os 1.200 lugares do Ópera foram poucas pessoas que gostariam de assistir. Se imaginava que aquilo poderia ser um centro cultural muito parecido com o que é hoje a Cantina Tunes. Ele tem que sobreviver por si próprio, ele tem que ter atividades, ele teria que ser o ponto não mais só da sala de cinema. Pouco caso
que se sabia que alguns davam para o Cine Teatro Ópera e algumas pessoas que realmente poderiam ter tido influência na sua preservação, nos levavam a crer que alguma coisa iria acontecer. E a forma como aconteceu foi de uma baixeza incrível, né, cara? O incêndio aconteceu, ele não foi não intencional, ele foi incendiado. Botaram fogo no ópera. Isso é muito claro, não há como, pelos laudos, se percebe muito claramente. Eu não sei em que circunstâncias, nem luz elétrica não tinha. Mas foi realmente um momento triste, né, na história de Caxias, que melhor fora que não tivesse nunca acontecido. É lamentável. Aliás, o que substituiu os cinemas traduz muito bem o caráter dessa cidade e o espírito dessa cidade. Você vê, o Ópera se transformou numa garagem, o Guarani se transformou num banco, o Central se transformou num bingo, o Real se transformou numa loja de sapatos e o Imperial num depósito de uma farmácia. Depósito de farmácia? É assim que a gente trata a arte, a cultura, a educação, a nossa própria história? Como um depósito? Mas não vai pensando que foi só em Caxias. O Cine Teatro Ópera foi apenas mais um que tombou frente ao desenvolvimento, ao progresso. Mas será que apagar o passado é desenvolver o futuro? Os cinemas de calçada podem até não voltar, mas os prédios permanecem de pé. Eles fazem parte da nossa história e devem ser mantidos. Mesmo que, ao invés de cultura, tragam apenas lembranças. Boas lembranças.